muito obrigada mesmo a todas vocês por terem aceito. Eu estou muito feliz de a gente ter conseguido fazer uma pequena amostra e conversar. Eu acompanho o trabalho de vocês há bastante tempo, mesmo os que ainda não transitavam tanto por audiovisual antes, assim. Então eu fiquei super feliz de ver isso acontecer agora, nesse momento, assim, que a gente achou que tudo ia ficar parado, ver potências novas, assim, pessoas que, enfim, que eu já acreditava. Então, enfim, é uma super honra vocês terem aceito estarem aqui. E eu queria que vocês falassem brevemente, assim, quais foram os clipes que vocês trabalharam durante a quarentena e como é que foi o processo, assim, brevemente. Então, gente, boa noite, gurias. É um prazer estar aqui no meio de vocês, né? Eu acho que a Renata não conhecia, mas eu achei incrível também o trabalho e fiquei feliz de conhecer também, né? As gurias eu já conhecia, a Júlia também conhecia porque fazia trabalhos assim de audiovisual que passavam pela turma que eu conheço, né? Então, mesmo sem conversar contigo, eu também já via teu trabalho, já admirava de longe. E na quarentena, a gente recebeu um convite para musicar um poema da Ana Martins Marques, né? A Caia também, um colega aí. E aí cada uma ganhou um poema e aí a gente tinha que musicar ele e fazer um vídeo se a gente quisesse. E eu adoro coisas manuais, assim. Eu adoro ficar criando, ficar inventando coisas, ficar inventando moda mesmo. Assim. E aí, quando eu pensei, vou fazer um vídeo, então vamos fazer um vídeo diferente, assim. Daí comecei a criar um armário pequenininho, assim. Primeiro eu tava com a ideia do armário, já pensei que eu ia fazer um vídeo saindo de dentro do armário, assim, criei outra coisa na minha cabeça. E aí quando eu vi, fiz um armarinho assim pequeno, comecei a fazer de papel, assim, porque eu tinha desenhado um armário. Eu escrevi o poema e aí desenhei do lado. Fiquei viajando naquele desenho, assim, de tão pequenininho, tão bonitinho, daí eu acho que vou fazer um assim. Daí fiz o armário, daí depois vou fazer um quarto, então já para tudo isso. Daí digo, então vamos fazer esse cenário. E aí eu tô com o Tomás aqui, que tem uma oficina e várias coisas que me possibilitam também, vários materiais, assim, né? E aí eu peguei uma caixinha lá de microscópio, montei, até fiz meu FAQ também, conta o processo criativo dessa miniatura de quarentena. Daí rolou a composição da música e gravar o clipe com essas lentes de microscópio, né? Porque ele fez umas adaptações para botar no celular e ficar filmando as coisas bem pertinho. Daí foi muito legal, que as coisas tudo bem pequenininhas, assim, daí conseguia pegar os detalhes de tudo, né? E foi tudo feito com telefone também, assim, e aí vem vindo novas informações, novas ideias de coisas, e rolou esse clipe, assim, né, caseiro, mas eu fiquei tão apaixonada, daí eu já queria fazer outro. E aí eu fiquei pensando que eu tinha um Bumba Meu Boi, uma música, uma composição, que foi até a primeira, assim, que saiu com letra e melodia, assim. E aí eu digo, então vou fazer para uma música minha. Fiquei pensando, agora eu vou ficar fazendo para minhas músicas clipe, né? E aí eu fiquei, porque ela fala do pandeirão, daí eu fala que parece a lua, daí eu digo, então vou fazer uma cidadezinha com uma lua de pandeirão, não sei o quê. Daí a gente, vamos, Tomás. Daí quando vê as Marias, né, que eu trabalho, as gurias, tá, e a gente quer também um clipe com as Marias, dessas coisas que tu tá fazendo agora, depois que elas viram do roteiro, né. Eu digo, tá, então vou fazer pro grupo. E aí fiquei nessa história de fazer uma maquete com as casas, imitando assim algumas casas dessas antigas que tem lá em São Luís do Maranhão, né? E aí fiz dois lados de uma calçada, assim, virei arquiteta, né? E isso é uma pluma, conheci também esse material fazendo essas casinhas. Tinha uma pluma dessa aqui, e aí eu digo, isso aqui é perfeito, bem retinho. Daí tem palito de dente, tem uma mistura daquele plástico de mamão.
Porque esse rolê da reciclagem eu também adoro, assim. Eu gosto dessas coisas de reaproveitar as coisas. E aí o chão feito de caixa de ovo, Tomás perito nos fios, né? Fez os cortes, essas coisas, me ajudou nas formas da construção dos telhados. E fez essa parte da elétrica, que tem todo um jogo de luzes no clipe, né? Que fica bem legal. Isso é feito de caixa de ovo, esse chãozinho. Aí é de. Ai, é umas folhas de papel que eu acho que é até do casamento da tua irmã, Caia, que ficou aqui na casa. E aí eu aproveitei porque ele imita a madeira. E eu digo, isso aqui eu vou usar. E aí eu usei, fiz aí os pandeirão e as onças lá que tem no meu boi. O papel que imita o couro é de filtro de café, né? Tem umas brincadeiras aí. Tem umas plantas de verdade que eu tô tendo que aguar agora quase todo dia. Como tomam água mais que eu. E, e esse terreiro, né? Que é feito de uma mistura de breu com serragem. Ah, meu Deus, tem tudo aí. Umas pedrinhas, bicicletinha. A bicicletinha foi referência do Pinterest, gente. Tem o gatinho. Tem um gatinho. Bicicletinho, gatinho. Cadeirinha. Tem um barzinho lá no... Porque a ideia foi fazer as minhas viagens, né? Dentro da maquete tem o centro cultural, né? Que fica ali os pandeirões dentro. Daí eu pensei, bom, do lado do centro cultural é bom ter um bar, né? Porque depois que o pessoal faz o show, tem que comemorar, né? Então tem o bar na esquina. Ele E não. aí, sim, isso aí, gurias. Não, é sério. Eu peguei essa mesma parede do outro do quarto. Então, do primeiro clipe. E aí eu peguei, tirei de lá e encaixei aí dentro. E fiz o resto. Agora, né? E aí esse quartinho aí, com o tapetinho que eu pintei. E aí tem o lance do dado que eu acho legal, né? De colocar algumas coisas que são reais para dar dimensão do tamanho, assim. Experiências, né? E aí as duas calçadas, né? E para a gravação desse clipe, bom, né? Tem a dupla Pitinini, né? Que tá junto comigo nessa. Que conseguiram equipamentos, filmaram e me ajudaram em todo esse cenário. Cinema, ficou as casinhas, olha que amor. E ela, a lua de pandeirão de lua. Então, esse também, ele. E aí vai ser inserido 3D nesse clipe também, do Santo Festeiro, né? Então, ficou aqui de camarote, observando como é que tá sendo feito esse 3D, aprendendo algumas coisas. Vai ser tá saindo um boizinho tão lindo, guria. E aí tem essa mistura, assim, de linguagem que vai ter, porque vai ter uma parte com sombra, né? Na lua. E o 3D e a miniatura daí. Juntou algumas coisas. E tá me fazendo muito bem, é muito legal fazer essas coisas, assim, de a gente conseguir botar as ideias da gente, né, em prática. Tem a turma que abraça e... tô muito animada. A gente tá agora finalizando ali a montagem, né, na verdade, e aí vai sair em novembro, o lançamento agora no início de novembro. A gente entrega agora em final de outubro. Todo mundo entregando todo no final de outubro. E, e depois vai ser lançado em novembro, né? Daí vai sair lá pela turma da Pedra Redonda, do Sesc, de todo mundo. E das Marias. Massa. E falando sobre o processo, vocês demoraram. Eu não sei se vocês construíram antes e depois gravaram ou foi um processo meio paralelo, assim. O do armário, foi. Eu fiquei fazendo registro todo o tempo, assim. Que eu ia fazendo, eu já ia fazendo o registro. Porque tem essa ideia de ficar focando em algumas peças, né? E aí eu terminava uma, eu filmava. A cama foi feita, 2 camas.
a primeira não ficou boa do tamanho que tinha que ser, daí fui fazendo todo o tempo. O Tomás fez um torno, porque eu ficava girando com a mão as pecinhas com a luz, né? Daí dava uma tremida, porque eu botava em cima de uma tabuinha, assim. E aí ele criou uma máquina que girava, daí eu aumentava e diminuía, ficava só assim, e ficava filmando, facilitou muito. E então eu filmei de tudo o tempo todo, o tempo inteiro, e daí foi bom, porque depois a gente só passei para eles, eu falava umas coisas que eu gostava mais, mas quem me ajudou na montagem, quem fez a montagem foi o Tomás, assim, só dando meu espetáculo, as coisas que eu acho que tinha que entrar aqui e ali, mas foi tudo assim. E daí depois o Martino finalizou, daí ele fez um efeito que. Ah, eu queria ter feito stop motion no início, só que eu não tinha dimensão do que era fazer um stop motion. Daí depois eu vi a trabalheira que ia me dar e eu não tinha tempo para fazer isso também. Eu acho que nem habilidade, né? Vou ter que estudar um pouquinho. E aí, daí ele fez, mas como já parece que vai ser isso, porque fica o movimento aqui, tem uma parte do ventilador, que eu consigo fazer o ventilador girar. Daí ele aplicou não sei se é um efeito, não sei como diz, mas é não sei se é máscara também, que fica meio que dá umas piscadas assim, daí parece que o clipe é meio, é quase um stop motion. Sim, né, na minha Sim. leitura. E ficou bem legal daí. Ficou tudo, tudo parecidinho, assim. Teve a questão das luzes também, que eu fui aprendendo, assim. Que é muito legal esse lance da luz, a luz é tudo, né? Dessas coisas. Mas foi aos pouquinhos e agora a maquete que demorou, foi o que mais demorou, assim, porque fazer porta, janela, cortar, fazer ferramenta para fazer isso, assim, então levou um tempo. Eu acho que eu também entrei nessa de fazer clipe junto com a Tayane, com o ensaio de morar, Uhum. que foi esse processo, assim, que eu acho que botou umas coisas pra... É engraçado que a Thay falou esses dias, a gente tava conversando pelo Whats, e ela disse, não, eu vou chamar o ano que vem de 2020, que eu não gosto de perder ano. E eu comecei, achei engraçado, né? E depois eu pensei, né? Tanto acho que tu quanto eu, né, Thay, a gente desbravou uns campos que a gente não tá acostumado, assim, né? Então acho que foi um ano ganho, né? Tipo, eu não ter. Porque a gente faz tanta coisa também, tá sempre tocando em mil lugares e dando aula e não sei o quê. Talvez eu nunca tivesse tempo para abrir esse espaço, né? E o ensaio de morar me empurrou. E aí esse 2020 me empurrou mais ainda, assim, né? E para um processo também diferente, assim, né? Eu jamais dizer, não vou dirigir um clipe ou sei lá, algumas, né? E foi aparecendo cada vez mais coisas dentro desse espaço, assim, do audiovisual relacionado à música. E eu achei que tem a ver com a pandemia, assim, né? Com novos processos, então acho que tem uma parte minha artista que está nascendo junto com esse caos, né? Com essa vivendo assim também, né? E aí, só para responder a minha amiga que mandou aquele áudio, disse que não gostava de perder ano, eu acho que a gente ganhou um Thay mesmo, sim. Acho que a gente ganhou várias coisas. Mas, voltando para as coisas, esse prêmiozinho que a gente está vendo aí agora, ele é do Normal, que é uma música que eu faço com a Nina Nikolaevski, que tem a produção da B Smith, e da Viridiana, né? Ela se assina como produtora como Viridiana. E aí a gente teve dentro desse processo, uma coisa muito louca, que é a Nina ganhou uma bolsa, ela foi para Espanha, né, galera? E aí, na semana que ela tava indo pra Espanha, a gente teve que gravar, assim, né? E a música não tava pronta, então o clipe nasceu antes da música, né? A parte visual. Tipo, claro, né? A gente já tinha feito letra, melodia, mandei pra ela já tava mexendo. Mas na prática mesmo as primeiras imagens vieram antes da gente ter a música, assim, né? Então isso também é muito louco porque faz o processo
visual tá inteiro dentro da música agora que a gente tá acabando ela, assim, né? E aí a gente gravou a Nina e foi uma correria porque a Nina não tava mais no apartamento dela, então a gente teve que conseguir um outro apartamento. Aí eu tive uma equipe muito incrível que foi lá e conseguiu esse apartamento. A Ana Musa foi ali, emprestou a casa dela. E tinha essa coisa né, dessas duas mulheres em casas diferentes, né? Para mim, acho que com o meu processo, eu vi ali a Thay compartilhando a coisa, começou com um armário e tem a coisa dos objetos da mão. Acho que para mim o que me pulsa primeiro são os personagens, né? Eu até não preciso compor história, assim, mas eu gosto de personagens, sabe? E aí, pra mim, muito a coisa da Nina, assim, sim, Renata, eu gosto de personagem, amiga. Prima foi ficando mais careta, porque antes eu não gostava, eu gostava de uma coisa mais performática. E aí acho que o processo nasceu muito tarde. Daí quem é que mora nessa casa, né? Se tem essa casa, daí a Nina, que é a Nina morando na casa da Ana Musa. E que personagem é esse que nasce? E daí eu já tava tipo, as coisas desse personagem, sabe? E aí criou um pepino, porque depois eu tive que fazer um eu inventado dentro da minha casa, né? E, tipo, não pode ser minha casa, porque a Nina não era a Nina exatamente, ela era uma Nina inventada, entendeu? Daí tinha que ter essa personagem, que era a Kaia, mas não era a Kaia. Tipo, sabe? É muito... E é só uma invenção de moda, porque, né? Porque tanta regra que eu não entendo por que eu invento essas regras. Mas aí no fim a gente se diverte também, dá uma sofrida, mas é legal. E aí tiveram essas personagens e para mim existe um roteiro a partir desse jogo dessas duas personas que não somos nós, mas somos uma versão de nós. Assim. E que dialoga com a música também, assim, né? E o novo Baile de Máscara, que daí é o outro clipe, assim. Eu fui para uma coisa que era... Eu queria descobrir os personagens das pessoas pandêmicas. Só que a música tem essa música tem uma coisa que é uma homenagem para as pessoas que não me deixavam dormir cedo. E para os meus amigos que sempre me levaram para a rua, para as pessoas que são da rua mesmo, assim, que bebem até de manhã, assim, sabe? E queria entrar e ver como é que é essa casa nesse novo momento, assim, né? Nesse momento que a gente está vivendo, quando as pessoas não podem sair e elas são pessoas da rua, então como é que essa rua tá em casa, assim, né? Então, eu fui com a Elizabeth Thiel, assim, na casa dessas pessoas que foram... Essa é minha tia, ela é uma das emissárias da Noite Profunda, que nem diz meu cunhado, ele usa essa expressão, acho ótimo. E ela talvez seja a principal, né? A pessoa que mais me ensinou sobre boemia de todas. E aí o Ju, eu escolhi esses dois framezinhos, assim, que é um outro emissário da Noite Profunda, quem conhece sabe. Um ser maravilhoso, né? Cheio de luz. E povoou a luz na escuridão, né? Porque ele adora uma noite para ter perna e também foi muito importante, porque eu conversei com as pessoas e compartilhei a música, assim, né? E ela tá falando desse espaço que é meu também, assim, né? De boemia, né? A boemia que se aquieta e tal. E acho que isso, assim, acho que foi um processo que esse segundo, né, que daí o primeiro eu assino só o roteiro, né, e pitacos da direção, mas esse eu assino direção e roteiro junto com a Elizabeth, que tá aí fazendo foto da minha tia. Mas para mim o segundo foi um processo mais bonito, né, leve e mais doloroso, vou dizer. Porque tem a dor de ver as pessoas ali, a saudade, muitas coisas envolvidas nesse processo, assim, né?
E acho que, enfim, eu venho de uma escola mais de teatro mesmo, né? E isso conta muito, assim. Então, para mim, é um processo chegar lá. Eu também tenho a ver o que a pessoa vai me trazer desse personagem dela, sabe? O que ela tá fazendo ali, assim, né? Então, compor a partir disso, assim, né? E foi um espaço bem gostoso e único. E agora vou descobrir o que vai sair, né? Porque eu tô ainda montando, né? Então, interrogações nisso também, né? Que daí é um outro episódio, né? E daí briga com as imagens. Ai, por que que eu não filmei de cima? Era perfeito para ser de cima. Aí tem que fazer as pazes contigo mesmo de saber que tá nesse processo, tu tá nesse estágio aqui e tu não teve essa ideia ali, ser tranquila contigo. Mas não é tranquilo, eu queria ter feito tudo diferente. Ai, sei lá. Então é uma bateção de pino. É isso que eu tenho vivido na minha pandemia. E essa diretora que nasce é assim, gente. Começando no Nome do Mel, foi um ensaio que eu fiz com a Bel no início da quarentena. E quem conhece a Bel sabe que ela é muito bruxa, assim. Então a gente decidiu que a gente ia fazer já que a gente já não estava confusa, a gente ia fazer um processo assim de referência só com tarô. E aí a gente se revirou inteira e tal, e fez um super ensaio assim, uma entrando para dentro da outra, foi muito intenso. E a gente saiu de lá e ela me largou, ai, tá, com essas imagens eu quero que tu faça um clipe. E eu até então não tinha montado nada sozinha, assim. Eu trabalho muito com o Vinícius Angeli. A gente tem uma dupla audiovisual que se chama 229 Visuais. E até então eu tinha sempre essa bengala. Não, eu não monto, eu não faço vídeo. Eu trabalho com ele faz isso e eu faço isso. E a gente fica nas caixinhas, assim. E foi uma oportunidade que ele não pôde estar, até pela intensidade do vínculo que se gerou, que era mais íntimo mesmo. Então foi uma descoberta, assim, e ao mesmo tempo muito sofrido. Eu até me identifico muito com o que a Kaia trouxe nesse sentido de ficar sofrendo, tipo, eu não fiz isso desse jeito, eu queria ter feito melhor, ou me comparar também, porque a gente é rodeado de artistas incríveis, maravilhosos, e que a gente se compara o tempo inteiro, né? Então, foi um desafio mesmo, assim. E quando finalmente quando saiu o clipe, eu consegui interseccionar com essas outras linguagens que eu já exploro há mais tempo, que é o design, a fotografia. No final das contas, eu gostei bastante, assim, do resultado, mas também foi um grandíssimo parto, assim, para sair com um sofrimento, com a demora, com a dificuldade de achar que não tá bom, que não seria capaz e tudo mais. E no fim foi um processo bem legal. Já o da Clarissa foi o contrário, assim, o contrário, não foi um processo individual, mas um processo muito coletivo com muitas pessoas. Foi essa nossa saideira, assim, de pessoa, tá, a gente vai ter que fazer isso porque tá marcado, mas depois todo mundo vai entrar em quarentena mesmo, naquela primeira semana, assim, do isolamento. E foi uma situação também que eu acho que eu me coloquei emocionalmente muito disponível, porque era a primeira produção que a gente fazia da Pedra Redonda de um clipe. E tinham muitas pessoas que estavam muito inseguras, assim, dentro daquele ambiente. Então também eu consegui me enxergar nesse papel da pessoa que, além que eu acho que tem um pouco isso na direção, assim, além de tu pensar a cena mesmo, tu passar confiança para todas as pessoas, deixar a energia lá em cima o tempo inteiro e controlar um set com quantas pessoas de noite bebendo, fogueira, lua cheia, coisa arada, e não vamos até tarde, vamos, quando vejo é 3 da manhã, e todos esses desafios, assim. Mas foi incrível de dividir essa direção com a Clarissa, né, que atua também,
E foi muito legal ter esse processo compartilhando com uma pessoa que pensa bem diferente de mim, enxerga as coisas bem diferentes. Essa multiplicidade do olhar foi bem legal. Mas é isso, assim, acho que como a Kaia falou, é uma diretora que está nascendo e me angustia muito, eu sinto muito a síndrome do impostor, da impostora, pegando forte, assim, mas ao mesmo tempo eu fico muito feliz que várias pessoas estejam se explorando e sentindo mesmo e vendo até onde dá para ir e fazendo coisas que nunca fez, porque antes a gente ficava tão fechado, né? Dentro disso, assim, não, eu fotografo e acabou. E eu sinto mais ou menos isso. Bom, super me identifico com as meninas, né? Em primeiro lugar, é um prazer estar no meio dessas mulheres incríveis, de todas vocês. Me sinto super acolhida aqui, me identifico demais assim com o processo de vocês. Também nesse lugar de estar descobrindo esse lugar da direção, de estar me colocando, botando a cara a tapa, né? Acho que sempre sofri muito dessa síndrome da impostora, sempre foi um problema muito grande na minha vida. E com a função toda da quarentena, eu acho que com a desgraça toda que estava acontecendo, eu entrei meio que no modus kamikaze também, mas nesse kamikaze de tipo, vou fazer e pronto, se for para acabar o mundo, então agora eu vou fazer o que eu tenho para fazer antes que meu tempo nesse planeta se esgote, assim. Que a gente às vezes se boicota demais, né? Fica esperando o aval dos outros para se colocar nos lugares, e esse aval não vai vir nunca se a gente não vai lá e pega, né, o seu lugar, diz, opa, esse aqui eu quero fazer, esse aqui eu posso fazer, com licença. Com licença que eu vou fazer. E com esse processo, eu já vinha num processo de começar a dirigir coisas de dança, coreografar, mas nesse lugar que hoje também tem toda uma questão entre coreógrafo e diretor de movimento, né? Uma nomenclatura que tá em transição, o bailarino também está em transição de ser intérprete para ser um intérprete criador, para ser um bailarino criador, né? Uma coisa que a gente também em teatro também tem essas questões quando a gente fala de um processo de criação coletiva, né? Então, eu já estava trabalhando algumas coisas nesse sentido, de dirigir alguns trabalhos de dança, algumas coreografias. E acabei dirigindo, fazendo a direção de movimento do clipe da Rita, que foi lançado antes da quarentena, que é o Linguagem, com a direção da Marcela Ilha Borim. Acho que está certo, Borian. Bordim. Acho que é isso. Bordim, perdão. E aí eu fiz a direção de movimento, a parte mais, porque também tinham bailarinos, tinha muito movimento, tinha um bailarino e uma yogi, uma professora de yoga. Então eu teve essa questão de estar com esse olhar e tal, para o corpo ainda, com muito olhar para o corpo. E na quarentena eu comecei a pesquisar umas coisas de movimento, pensando em fazer um videodança, no intuito de fazer um videodança em casa. A gente estava naquele momento morando em São Paulo, na casa dos meus cunhados, em super lockdown, assim, tipo, estávamos indo morar lá, acabou que tudo deu errado e tal. E a música da Rita era o meu tema, assim, era a música que vinha como motriz para o movimento. Aí eu falei, tipo, Rita, olha só, tá rolando isso, tô gostando muito de me mover com a tua música. Aí a gente, tipo, quem sabe então, em vez de ser um videodança, é um videodança que é clipe também, um videodança clipe. Aí a gente foi para esse lugar. Também tenho essa coisa muito forte da personagem, essa coisa do lado do teatro, né, de pensar o roteiro a partir de um personagem, né, pensar os personagens que estão naquele lugar. E aí a gente começou, né, esse clipe com a direção com o Edu Rabin, que é diretor de fotografia, meu companheiro. E aí eu já estava pesquisando movimentos, já estava pesquisando lugares, a gente estava pesquisando lugares, da onde a luz vinha e tal.
E começamos então a criar eu comecei a pensar em etapas, né? Tipo, porque o que eu acho muito louco quando a gente faz clipe é que a gente está a dispor de uma história que já está lá, né? Já existe uma história. Então, como é que tu vai roteirizar o que já existe, né? Como é que tu organiza essa história? O que que tu vai mostrar dessa história? Qual é o teu olhar sobre essa história, né? Então, isso eu acho bem interessante, que não parte totalmente de ti, mas tu tem essa base. E eu acho que também a estética, de certa forma, se relaciona com o próprio cantor, com o próprio compositor. Então, a estética que a gente vai usar também se relaciona com a estética daquele compositor. Como é que o compositor curte, sei lá, como é que ele se veste, sabe? Como é que ele se mostra para o mundo? Como é que são os outros clipes dele? O que ele gosta de mostrar? Como é que ele é no palco, né? E a Rita é uma pessoa muito tímida. E eu adoro, assim, a Rita, tipo, porque eu identifico essa timidez dela, acho interessante, mas ela tem uma coisa absolutamente também deslumbrante, a palavra seria, não sei, ela tem uma beleza, ela exterioriza essa beleza dela, ela não é aquela tímida que fica exuberante, o jeito que ela se veste, ela tem uma estética super bonita, as escolhas e tal. E aí, e como no outro clipe eu já sabia que a Rita curtia muito dança, que ela faz yoga, curte yoga, então tinha vários movimentos ali que nasceram a partir de ideias de asanas de yoga, a partir do movimento de uma forma de yoga para chegar em outra coisa, né? Então foi muito assim, esse diálogo com o que eu via dela e como aquela música também refletia muito o que eu estava sentindo na quarentena, por essa sensação de ter que lutar contra a apatia, né? De ter que fazer alguma coisa que tirasse da inércia, assim. Nem que fosse um grito, nem que fosse se jogar na parede, sabe? Se virar de cabeça para baixo, assim. Então, foi um pouco isso, assim, foi nesse sentido. E foi uma experiência muito incrível. Eu não sei se eu vou ter a oportunidade de dirigir ou de atuar, né? Porque eu danço também no meu trabalho, se eu vou ter a oportunidade de fazer outro clipe, porque o meu caminho tem ido mais para o videodança e para ficção também. Então, é uma experiência fantástica, assim, justamente por essa questão de ser tão forte na dança, né? Porque eu acho que todas vocês, de certa forma, têm, pelo menos a Tayan e a Kaia, têm essa coisa de serem músicas, né? De serem compositoras, de cantar. E no meu caso é o reflexo disso, dessa música no corpo, como é que a música toca o corpo, como é que o corpo se movimenta a partir da música. É um outro viés, assim, eu acho, de chegar. Eu acho que é isso, Cindy. Ai, muito legal, gurias. Muito legal mesmo, todos. Eu vou falar um pouquinho dos meus e depois a gente pode, tipo, ter uma conversa aberta, assim. Eu fiz esses dois para Rafa Pinta, né? Que mora no Rio, que é uma amiga minha que estudou, fez faculdade comigo e depois, tipo, já era cantora, sempre foi. Tentou fazer cinema e, enfim, gosta, mas seguiu cantando, assim. Tinha desistido por um momento e aí depois resolveu voltar, assim. E aí a Andar era o segundo clipe dela, seria o segundo single dela. Foi o segundo single dela e era com a Potiguara Bardo, né? E aí a ideia era a gente fazer um clipe tipo com uma direção remota, porque a Potiguara teria uma diária, que ela já tinha alguma coisa marcada de foto e não sei o quê, e a gente poderia ficar tipo meio turno, ter meio turno dessa diária para gravar o clipe, né? A parte dela. Enquanto isso, a gente gravaria a parte da Rafa em Porto Alegre. E aí foi em abril, né? Foi bem no começo foi em abril ou foi lançado em abril?
Não, acho que a gente rodou no início de abril. E a Rafa me disse que tinha que fazer esse clipe. Me convidou, né? Não que tinha que fazer, que gostaria de rodar esse clipe dessa música. E eu tava alugando um apartamento em Porto Alegre, eu tinha me mudado já. E tinha amigos morando nesse apartamento, só que eu tive que devolver porque eles saíram. E ela tava no Rio, só que ela ia visitar os pais também, e a gente conseguiu fazer na mesma data, assim. E a gente se encontrou lá e gravou nesse meu apartamento, tipo, uma semana antes de eu entregar, assim. Então foi tudo uma bagunça, assim, uma loucura em termos de espaço físico na sala, assim, porque ela trouxe um monte de, né, a Bruna Giuliatti fez junto com a gente direção de arte também remotamente, assim, para orientar esse set que ia ser lá em Natal, né, da Potiguara, e para nos ajudar também. E aí a gente fez essa lista de objetos e deu para a Rafa, e a Rafa costumava ser produtora de objetos. E a mãe dela é artesã e tal, então ela trouxe muitos objetos, assim, e a gente simplesmente não tinha desenhado exatamente o que teria no cenário, ou exatamente quais seriam as coisas de interação, era tipo vasilha de tomate. Aí naquela bagunça, assim, eu cheguei no apartamento e no dia seguinte já era diária, assim, e ela já chegou com todas aquelas coisas, enfim. Mas foi super divertido, assim, foi uma despedida bem legal. E aí o signo foi também durante a quarentena com a mesma artista, né? E a ideia era fazer... Os dois eram sem recursos, assim, né? O andar a gente fez numa equipe de 2 pessoas e mais a Rafa, presencialmente na filmagem, né? Que é o Rodrigo Góes e eu, o meu irmão, que estava quarentenando comigo antes, né? E a Rafa. E no signo, ela queria fazer uma coisa com todas as mulheres da família que estavam num lugar bem próximo, assim. E aí a gente viu todo mundo que ia estar disponível. E daí, tipo, eu fiz uma organização por signos mesmo. E aí, dependendo dos signos... E foi muito legal, assim, porque era também 0 recursos e a equipe também ia ser o Rodrigo, que ia vir para rodar, só que ficando na casa dela, a mãe dela, que é a Valéria, que é artesã, conversando com a gente sobre figurino, disse que era muito fácil e barato fazer aqueles figurinos. que eu não conseguia explicar o que eu queria pegar coisas que tivesse lá, mas não tinha. Eu falava, vamos cortar uns lençóis. E ela, não, só fala qual é o modelo e a cor, e daí vocês, né, compram a cor e eu costuro tipo, muito rapidamente, não tem acabamento, assim. Então, enfim, tem várias coisas que foram limitações grandes, tipo assim, fazer externa com um monte de elenco sem equipe, que não podia chamar ninguém, mas teve várias coisas que se revelaram super possíveis, assim, de um jeito que eu nunca tinha visto, porque eu normalmente trabalho como técnica, né? Em filmagens que tem alguma grana, assim. Então, aceitar o não recurso, a falta de recurso e me deparar com recursos que eu nem tinha imaginado e daí trabalhar dentro das limitações, assim, para conseguir enxugar o que virou um recurso novo, o que é um talento aqui na família a irmã sabe maquiar, mas que fez a maquiagem. E pensando na coisa que tu falou do clipe da Dessa, né? Que a gente gravou tudo antes, a Thay tava lá, né? Thay! A gente gravou tudo antes da pandemia, né? Bem antes, era dezembro, mas a gente foi montar tudo na pandemia, pelo Zoom, dividindo a tela no Zoom, eu e o Luiz, né? E isso também é essa coisa de, tipo, a gente perde recursos, mas ganha outros recursos que a gente não imaginava, né?